Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, e também para quem nos está a seguir em casa através da internet, a todos muito bom dia. Iniciamos hoje a celebração do 14º domingo do tempo comum. E o paramento verde simboliza isso mesmo, que estamos no tempo comum. E o Senhor hoje vai nos falar mais uma vez que as verdades de Deus não são reveladas aos grandes, são reveladas aos pequeninos, aos humildes. E toda a liturgia de hoje vai ser um apelo à humildade. E neste sentido, perguntemo-nos se nós caminhamos em direção que o mundo nos propõe ou em contramaré, que é a direção que o Evangelho nos apresenta. A humildade não está na moda. Ser humilde não é simpático, não faz notícias nos telejornais, nos jornais, mas o Senhor propõe-nos a humildade. Tomemos consciência da nossa condição de pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos, nós glorificamos, nós damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro Deus, Filho Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Autor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantaste o mundo caído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Zacarias. Eis o que diz o Senhor: exulta de alegria, filha de Sião, solta brados de júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu rei, justo e salvador, que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Destruirá os carros do combate de Efraim e os cavalos de guerra de Jerusalém, e será quebrado o arco de guerra. Anunciará a paz às nações, o seu domínio irá de um mar ao outro mar, e do rio até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Louvarai para sempre o vosso nome.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Tudo me foi dado por meu Pai. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, eu gostaria em primeiro lugar de saudar todos, e de modo particular os doentes, aqueles que ainda não se atrevem a vir à igreja por causa da doença, porque a situação não está controlada e precisamos de cuidar-nos, precisamos
de cuidar-nos e viver em caridade. Se quebrarmos a cadeia da transmissão, estamos a fazer um serviço ao outro. E isso é caridade. Gostaria de saudar a todos os jovens que foram batizados na nossa comunidade ao longo desta semana e que fomos dizendo os seus nomes no terço. Portanto, e hoje, no dia de hoje, há 6 jovens que faz anos que foram batizados na nossa comunidade. Dália Rodrigues, Michael Félix, Catarina Isabel Miranda, Alice Nicole Andreu, Jeffrey Adam Borges e Steve Correia. E também saudar as famílias dos nossos irmãos que foram partindo ao longo dos anos nesta semana. Em 87, Alfredo Medeiros. Em 92, Nathalie Maria de Souza. Em 2001, Maria Leontina Veloso. Em 2007, Paulo Manuel Valente. Em 2008, Olinda Rego Viveiros. Em 2011, Maria do Céu Ferreira. Em 2013, Elvira de Jesus Pacheco. Em 2014, Maria Lourdes Borges. 2014, Cremilde Clementino Abreu. 2015, Virgínia Carmo da Costa. E 2019, Maria Isabel Pereira. Saudamos a todas as suas famílias e que a oração e através do sacrifício de Cristo neste mês que celebramos e que somos convidados a meditar no preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, no valor, naquilo que simboliza, naquilo que é para nós o sangue de Cristo, nós oferecemos também a nossa Eucaristia por todos estes nossos irmãos e irmãs. Deus criou-nos para vivermos alegres e louvarmos-lo eternamente, como expressão da mais profunda e verdadeira felicidade. Nós fomos criados para viver alegres. Para que esta meta se atinja, é necessário fazer bom uso da liberdade que Ele nos deu. Só usando bem a tua liberdade é que tu podes viver alegre, é que tu podes ser feliz. Jesus diz no Evangelho hoje, de São Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Jesus convida-nos para irmos até Ele, pois estamos cansados, fatigados sob o peso dos fardos da vida. É preciso dizer que cansa mesmo. Cansam-nos os trabalhos, cansam-nos as inquietações, cansam-nos os problemas, cansa-nos este isolamento que causa tanto sofrimento às pessoas que estão sós. Cansam-nos as coisas que não dão certo, os projetos que projetamos e falham. Cansam-nos as frustrações, as decepções, as traições dos amigos. Até nos renovamos, ganhamos um novo impulso, mas logo estamos frustrados e decepcionados. E a nossa vida realiza-se neste vai e vem. Por um lado as decepções, as derrotas e por outro lado então, a graça de Deus que nos anima nas nossas dificuldades. Num ritmo tão acelerado em que vivemos e que vivíamos até agora, como é a vida nos tempos em que vivemos, nós nos fatigamos com muito mais facilidade, porque vivemos numa era onde tudo é para agora, para este momento. É a ansiedade dos tempos como o vento nos impulsa para lá e para cá o tempo inteiro. Somos pressionados, o mundo de hoje vive sob pressão e corremos o perigo de muitas vezes não sermos nós próprios, andarmos ao sabor do vento, aquilo que a realidade, aquilo que quase que nos impinge.
O nosso primeiro cansaço é mental. Com a nossa mente se cansa com tantas coisas que temos para absorver, para resolver, para responder, que até respondemos no impulso do momento. Às vezes nem pensamos naquilo que dizemos e fazemos. Não foi por acaso, para Deus não há acasos, que Jesus nasceu numa pobre manjedoura. Pertenceu a uma família humilde. Quis passar por ser o filho do carpinteiro. Viveu em Nazaré, cidade por todas desprezada. Não era uma cidade que estivesse na moda. Não tinha onde reclinar a cabeça. Entrou em Jerusalém montado num pobre jumentinho. Lava os pés aos apóstolos. É cuspido, esbofeteado, flagelado, coroado de espinhos, ridicularizado pelas ruas de Jerusalém. É pregado na cruz e morre no meio de 2 ladrões. Não podia ter feito mais para nos revelar quanto nos ama. Como é monstruoso o pecado e ensinar a virtude fundamentada da humildade. Com a vivência tão profunda desta virtude, o Senhor provou também quão errado foi o caminho seguido pelos nossos primeiros pais e que hoje continua a iludir tantos homens. O orgulho. Aquilo que se passou no jardim, no paraíso, com Adão e Eva, foi o pecado do orgulho. Quiseram ser como Deus, comer da árvore proibida. A cegueira estonteante que este vício provoca é de tal forma dramática que é a causa de todas as tragédias humanas, arrastando homens pelos caminhos errados da vida, provocador de tantas lágrimas, sofrimento e atraso social. Como só com a virtude da humildade existe capacidade para captar as verdades eternas e as grandes lições que Jesus nos dá. Ele proclamou esta linda oração que o Evangelho da Missa de hoje nos transmite. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Não podemos ficar indiferentes perante o apelo e exemplo dado por Jesus. Ele continua a anunciar esta virtude vivendo humildemente conosco em todos os sacrários da terra. E declarou que considera feito a si mesmo tudo o que se fizer aos mais pobres, crianças, presos, abandonados, marginalizados da sociedade, com todos e cada um continua a identificar-se. Esta virtude fundamental será uma realidade nas nossas vidas, na medida em que formos verdadeiros. A verdade diz-nos que nosso só é verdadeiramente o pecado. Tudo mais são dádivas de Deus, que importa fazer render e das quais um dia teremos de prestar contas. Esta semana nós, pela internet, temos estado a viver a novena de São Bento. São Bento foi um homem extraordinário e o nosso tempo é marcado por muitas ideologias, muitas ideias. São Bento, no século V, na sua regra, que assentava em 2 vertentes, ora et labora, reza e trabalha. Nós às vezes dizemos com tanta facilidade, não tenho tempo para rezar. E sabemos perfeitamente que ninguém vai longe com uma perna. Mas continuamos a dizer, não tenho tempo de rezar. E São Bento disse, ora, na sua regra, que marcou toda a história ocidental, porque ele é padroeiro da Europa e também todo o mundo ocidental. Ele, a respeito, diz que Jesus rejeita toda a hipocrisia social. Rejeita toda a hipocrisia social.
Jesus saiu de novo para a beira-mar, toda a multidão ia ao seu encontro e ele os ensinava. Enquanto iam caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado no posto de cobrança de impostos. Então disse-lhe: segue-me. Levi levantou-se e seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo em casa de Levi. Nós vivemos, às vezes, com capas sociais muito bonitas, hipocrisias como Levi, que não sabia para que lado havia de cumprir. São Bento, na sua regra, escreveu assim: zele-se com grande cuidado para que esse vício da propriedade seja arrancado pela raiz no mosteiro. Ninguém ouse dar ou receber coisa alguma sem autorização do abade, nem possuir algo próprio, absolutamente nada, nem livro, nem tabuinha onde escrever, nada. Numa palavra, coisa nenhuma, já que não lhes é lícito ter o seu livre-arbítrio, sequer o próprio corpo nem a própria vontade. Mas devem esperar do Pai do mosteiro tudo o que necessitam. Não seja lícito a ninguém possuir o que não lhe seja dado pelo abade, que na perspectiva de São Bento vem de Deus, ou por permitido ter. Nós, no nosso mundo, e presentemente, uma das grandes confusões é o ter. Nós temos teorias que tudo é de todos, e depois vai-se a verificar que nada é de ninguém, tudo é de todos, é mais de uns que de outros. E já no século V, cumprindo o Evangelho, São Bento dizia que nós temos que ter uma relação muito especial com o ter. E se nós repararmos, a nossa vida é uma luta tão grande, lutamos para ter casa e é bom, lutamos por ter qualidade de vida, é bom, mas chega o momento, o que é que os teus herdeiros vão fazer? Para que é que te serviu? E São Bento, nesta semana, é um daqueles santos que nos pede para refletirmos sobre o ter. Como é que é o nosso ter? Como é que usamos as coisas? Qual é que é o sentido da arrogância no nosso ter? Vamos então pedir ao Senhor que nos dê força e, sobretudo, reconhecer que há coisas que só são reveladas aos pequeninos. Há coisas que só os pequenos entendem. Os sábios não entendem. No nosso mundo, a zaragata, as confusões ideológicas que andam por aí por causa do ter. Correntes de pensamento disto e daquilo, mas é só o ter, é o domínio. E São Bento, que alguns nem querem ouvir falar, o padroeiro da Europa, já nisto pensou, e influenciado pelo Evangelho. Então que o Senhor nos ajude e, sobretudo, como cristãos, saibamos reconhecer: há coisas que só os pequeninos entendem, porque estão livres, porque não estão presos ao ter, porque são aquilo que têm é de todos. E nós, nas nossas famílias, lembramos-nos em que não havia muita coisa, mas havia muita caridade. E chegámos a um tempo em que há muita coisa e não há tanta caridade. Também há caridade, mas não há tanta caridade. E é esse o motivo. Esta pandemia deve-nos ajudar a pensar nisso. Porque nós conhecemos, nós somos da geração que conhecemos isso. Não ouvimos dizer, conhecemos. E conhecemos os dois lados. Então que o Senhor Jesus Cristo e que São Bento, nesta novena, que hoje é o 4º dia da novena de São Bento, preparação para a festa de São Bento, ele que marcou tanto a nossa cultura, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, e tantas propostas que têm sido feitas para derrubar, e às vezes
são soluções, que não têm amor, não têm caridade, não têm verdade, têm engano, têm aspectos camuflados e escondidos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, os homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho integrado glorificado. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Colocamos diante de Deus as nossas preces e digamos com fé: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo, com alegria e fervor sempre renovados. Oramos ao Senhor. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, para que, sem alforje nem dinheiro, anunciem o arrependimento e a paz. Oramos ao Senhor. Pelos que têm fome e pelos doentes, pelos rejeitados e por todos os que sofrem, para que encontrem alívio junto a Deus e dos homens. Oramos ao Senhor. Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu, e pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, para que sejam santos e irrepreensíveis na sua presença. Oramos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos conceda o perdão dos pecados e a vontade de cumprir os mandamentos. Oramos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, numa só voz, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, todos aqueles que foram nas nossas famílias e queremos lembrar neste momento, amigos, etc., aqueles que dissemos os seus nomes e foram da nossa comunidade, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito
pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós terminamos a Eucaristia e vamos dar a comunhão lá ao fundo. Peço as distâncias e se alguém se esquecer de alguma coisa, não volta para trás. Sai e espera. Esqueceu. Portanto, porque essas pessoas estão a cumprir e alguém volta para trás, portanto, não se sentem bem. A gente tem que dizer aquilo que é, portanto, para que ninguém fique aborrecido, porque se estamos todos a cumprir, não é preciso irmos muito em monte, tem estes espaços, temos que cuidar de nós, temos que continuar a cuidar, temos que continuar a ser vigilantes. O facto de podermos ir à igreja, a nossa igreja é grande, temos lugar para muita gente, também temos 3 missas ao domingo. Esta às 9h30, às 11 o seu padre Leo Berne faz o favor e vai continuar, tem gosto de vir à nossa comunidade e nós agradecemos, e vós, se o encontrardes, dá-lhe agradecer, porque vamos continuar com a missa em inglês, e às 6 da tarde, para nos irmos dividindo, e porque hoje já só, por aquilo que eu estou a ver, os lugares já não são muitos, temos mais 3 ou 4 lugares para famílias, portanto, mas ainda temos a capela e também temos aqui, espero que se alguma vez faltar algum lugar, temos aqui estes 2 bancos, podemos pôr aqui mais umas cadeiras, etc. Portanto, a comunhão vai ser lá dada ao fundo. Nós, na nossa comunidade, não temos muita tradição de São Bento. Nas comunidades portuguesas, penso que tem mais tradição é Ocqueville, de São Bento, mas São Bento é algo muito importante na nossa história, na nossa cultura, na nossa formação, na nossa mentalidade, naquilo que nós fomos, devemos muito àqueles que foram preparando o mundo que nós temos hoje. E São Bento foi tremendo, um homem tremendo, de importância tremenda na nossa cultura e na nossa história. Portanto, vamos esta semana continuar a celebrar a nossa novena. Também continuamos todos os dias com a oração das manhãs, a missa às 6 e o terço, que eu agradeço àqueles que participam, porque é uma forma de estarmos unidos e precisamos de rezar. Precisamos de lembrar a regra de São Bento: ora et labora. Não é só, não temos tempo, mas ninguém vai longe
só com uma perna, não esqueçamos disso. Então vamos terminar e vamos fazer a comunhão lá ao fundo. Oremos. Senhor, que nos saciaste com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.